Olá, está no ar o Extracampo. E no programa de hoje você confere. América faz 2, mas vacila no final. Atlético não aproveita a bobeira e perde no Horto. O Coelho só precisa de um pouquinho de sorte para garantir o título mineiro. Quem dará as cartas no Cruzeiro? Nome de técnico estrangeiro ganha força na diretoria. Esse é o seu Extracampo e ele está no ar. Seja bem-vindo a mais um Extracampo. Eu já quero convidar você a participar conosco aqui. Mas antes disso, eu quero apresentar os nossos colegas de bancada. André, seja bem-vindo mais uma vez aqui para participar do Extracampo. Tem algum destaque desse fim de semana? Olá, Jefferson, já apresentando de novo nosso companheiro de bancada aqui, quase que permanente, né, o Caio Mourão. Aos telespectadores que estão nos acompanhando, né, seja ao vivo ou então na reprise que vem adiante. O destaque eu não diria que foi no fim de semana, né, foi ontem. Ontem o futebol deu uma lição linda pra gente, né, daqueles capítulos realmente que são comoventes. Esse título do Leicester na Inglaterra foi alguma coisa de outro mundo, né? Futebol, acho que se você contasse histórias, né, de feitos dentro do futebol, esse do Leicester valeria um capítulo, não é nem a parte, são tantas histórias, mas valeria mais um filme, né, de tantos aí que já existiu dentro do meio do futebol. Realmente, ontem foi comovente, foi uma coisa bonita e realmente pena, dá dó de quem não gosta de futebol, realmente. Ontem foi tive essa sensação, foi um desses dias. Caio, seja mais uma vez bem-vindo participar conosco, já um sócio aqui do Extracampo. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta. Bom dia, André, bom dia, Jefferson, bom dia a todos os amigos da TV Univale. E é uma semana cheia para quem gosta de futebol, como o André falou, já teve a decisão do Leicester, tem Libertadores, no final da semana tem decisão estadual. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Pois é. Então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre o América Atlético, como eu tinha dito. O América que recebeu o Atlético no Horto, né? O América como mandante no Horto, e levou a melhor. Confira como é que foi os gols da partida, os 3 gols da partida. Primeiro aí o gol do Danilo, né? Que entrou no lugar do Thiago Luiz e conseguiu fazer um... Que mexida do Givanildo, né? Só o Thiago Luiz saiu machucado, entrou o Danilo e fez os 2 gols, né? 2 gols da partida. 2 lances muito parecidos, né? Falha de posicionamento, do balanço defensivo ali do lado direito do Atlético. E aquela bola ali... Os 2 lados do Marcos Rocha, né? E eu achei que essa dava pro Vitor também. Eu achei que dava, mas eu acho que o desvio do Marcos Rocha não mata o Vitor. Mas, Em outros tempos você diria que ele pegaria, né? Mas não dá para culpar. E o Prato com estrela, né? Entrou, voltou para dentro. Quando entrou o Lucas Prato e o Casares no jogo, o jogo mudou, né? O Atlético entrou com uma preguiça que não condizia com o tamanho da partida. Essa é a verdade. E até tomar o segundo gol, continuou. Só depois das mexidas que botou o time que é o mais próximo do ideal, o Atlético aí teve o domínio territorial da partida, o América parou de jogar, até porque também sentou um pouquinho na vantagem que tinha já conseguido, né? Claro. Também tem a idade de alguns jogadores do América também, que já não aguenta mais jogar o jogo todo, e o Givanildo insistiu até o final, né? Como o Leandro Guerreiro também, que deu uma diminuída ali na pegada do meio campo. Mas isso que eu queria até perguntar para vocês, e já jogo primeiro com o Caio, que já estava falando, não acha que o Aguirre errou em colocar o time em reserva contra o América? Meio que subestimou? Misto, né? Eu não sei te responder, porque eu acho que agora é fácil, um pouco de engenharia de obra pronta. Eu entendo a decisão, ele não entrou com um time tão reserva assim, porque se você for parar para pensar, não jogaram Casares, Prato e o Júnior Urso, mas o Júnior Urso ainda até dúvida para o jogo de quarta-feira. E claro, os que já estão machucados, com o Luan, Dátolo. Mas assim, o que ele tinha, a linha de defesa era que ele podia, tava Robinho, enfim... Donizete, Carioca. Eu acho que a gente tem que desviar um pouco esse foco do Aguirre. Eu acho que estão pegando no pé do Aguirre além da conta. O Aguirre classificou o time na Libertadores, muito bem classificado. O time está na final do Campeonato Mineiro, tem chance de uma vitória, placar mínimo, levar a ser campeão. E se ele vai e entra com todo mundo, Lucas Prato machuca no primeiro tempo, alguém ia falar assim, mas aí ele errou. Então, eu entendo, foi uma decisão. Acho que aquele time que entrou teria condições de vencer o América. Não venceu. Porque tem um adversário, claro, do outro lado, mas porque também entrou com
com um ritmo que não se jogava uma final, jogava um jogo qualquer de primeira fase do Campeonato Mineiro. E acho que o grande jogo é na quarta-feira. E é inevitável que o elenco do Atlético também esteja pensando lá, né? vire a chave. Não é fácil, assim. Teve um jogo muito difícil em Avejaneira e aí, para pegar um jogo no domingo, eu sou mais compreensivo um pouco. Acho que, tanto na quarta quanto no domingo, a postura vai ser diferente desde o começo. Os jogos vão se impor, vão pedir isso. Então, antes do André fazer o comentário dele, vamos conferir na tela os números da partida? Coloca, por favor. Tá aí, a América 2-1 Atlético, o gol do Danilo aos 33 do primeiro tempo e aos 5 do segundo, o gol do Lucas Prata aos 48, lembrando que o Robinho perdeu um pênalti aos 45. Finalizações foram 7 certas do América, 4 erradas, do Atlético foram 7 erradas e 6 certas. Passes 236 certos do América, 39 do Atlético, o Atlético deu 39 errados, 49 errados do Atlético e 375 certos. Posse de bola, 45% para o América e 54% para o Atlético. O América jogou no 4-3-3 e o Atlético entrou no 4-4-2 com Cleiton e Robinho no ataque. E aí, André, sobre o jogo? Reforçando o que o Caio falou, eu tenho sido um desses que tem pegado no pé do Aguirre. Mas depois da partida de ida contra o Racing na Argentina, fica difícil neste momento de falar alguma coisa. Estou pensando em Libertadores como todo atleticano. O mais importante é o jogo de quarta-feira, não é esse contra o América. Então, e eu também entenderia se, por exemplo, o Aguirre viesse a colocar muito mais jogadores reservas do que ele colocou. Na verdade, ele entrou com um time misto, um ou outro desfalque, o ataque, vamos dizer assim. Deu uma mudada. Sim. O Cleiton também, acrescentando. Que é uma contratação que se espera muito dele. E vai ser titular agora, é titular, né, com a ausência do Luan, por exemplo. Então eu entendo que o jogo do Atlético contra o Racing foi um jogo muito maduro. Foi um time que soube jogar. O Racing, né, não tá essa coisa e tal, mas semana passada a gente falou, olha, Racing é Racing. Racing é Racing. Não dá para subestimar, inclusive, para o jogo de volta. Mas o Atlético entrou com muita consciência do que precisava fazer dentro do jogo, o que sabia fazer. As melhores chances, inclusive, foram do Atlético, em campo adversário. Então, eu entendo que... Será que a derrota foi mesmo em função de uma eventual escalação do Aguirre? Ou não foi muito mais por uma predisposição do América, que está apostando tudo, praticamente, numa final de estadual? E é natural que o América sempre entre numa final de estadual, seja contra Cruzeiro ou contra Atlético, com um espírito muito mais engajado, vamos dizer assim, do que esses dois. Especialmente quando o adversário está disputando a Libertadores. É difícil você virar a chave. Você disputar no meio de semana um jogo por Libertadores, no fim de semana, você enfrentar não estou falando do América, estou falando do decorrer da competição, você enfrentar uma equipe do interior, num campo ruim, né, não valendo nada, é realmente complicado. Eu também não... Para esse jogo particularmente, eu não tenho como condenar o Aguirre. Agora, a situação poderia ser muito pior se não fosse o gol no final do Prato. Eu acho que o Atlético entrou de novo na parada. Eu acho que 2-0 ia ser muito complicado, porque ia exigir bastante. Principalmente depois de um jogo pegado, como provavelmente vai ser esse de quarta-feira. Apesar que 2-0 contra o resultado que o Atlético gosta. Talvez aumentasse o favoritismo do Atlético. E é engraçado que eu vi uma coluna na semana passada, né, de um torcedor atleticano logo depois do jogo contra o Racing. Assim, lamentando o gol. Lamentando não ter perdido de 2-0 para o Racing, talvez para poder devolver até mesmo aquela hora que o Horto trazia para o Atlético. Mas esse gol colocou de novo o Atlético na... Mas eu acho que tem um ponto importante no final do jogo que... E aí eu vou me permitir dar uma cornetada no Aguirre, que quem bate pênalti, quem determina é o treinador. Isso já tem que estar na pré-eleição. O batedor do pênalti é o Lucas Prata e ponto acabou. É porque perdeu um pênalti Ele sempre foi batedor do Atlético e sempre bateu muito bem. Ele perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti na carreira, na vida do cara. E ainda te dou o benefício da dúvida. Que foi contra o RT. E vou dar o benefício do gramado para ele, porque era um gramado que é terrível. O que você estava falando, de jogar no interior... O gramado de Patos de Minas é um negócio absurdo. Não, a gente comentava na semana anterior ao jogo. Não existe. Robinho, mas ele não é o batedor. Mas ele nunca foi batedor em lugar nenhum, né? Mas eu ia usar desse argumento, sai o gol do Prato, se não sai o gol do Prato, é igual você falou, podia ter... o título está muito mais definido pro lado do América. Hoje eu acho que é uma decisão que está extremamente aberta. Agora, isso é vertical.
Isso é hierarquia. Não tem que decidir dentro do campo. A não ser que o Prato tá machucado, a não ser que ele alegue alguma coisa. Tá inseguro, entendeu? não quero bater. Então, assim, tem que chamar o Robinho e falar assim, ó, bate quem treina. O Robinho, eu Nunca até foi lembrar batedor esse de jogo de novo, pênalti. ele fez uma grande partida no jogo de ida contra o Racing. Fez uma grande partida. Mas o Robinho segue aquele cara relativamente contestado. Na Libertadores, por exemplo, foi o único grande jogo dele. Não vou considerar Melgar, essa coisa toda. Mas foi um grande jogo dele numa partida decisiva. Jogou pouco na Libertadores também. O jogo que ele jogou mais foi contra o Melgar. Mas Ele assim, teve o problema não é o Robinho mosquito que picou ele, que ele ficou fora. Teve esse de problema jogo também. Mas não é ainda aquele jogador que coloca o time nas costas e dá conta. A gente Mas até tem eu acho que suspeita ele se ele nem vai veio ser. para ser isso também. Não veio. Então eu acredito também que o Robinho precisa de elevar essa autoestima dele. Eu não estou falando que ele fosse bater o pênalti por conta disso, não é isso. Eu entendo que a participação dele no grupo precisa ser mais efetiva. O jogo dele contra o Racing na ida foi fabuloso, foi um jogador inteligente. Talvez foi o melhor jogo dele pelo Atlético de Sim, Fato. Mas ele corroborou com essa partida, Então, com aquilo que bom você momento. falou. Foi um jogo do Atlético extremamente maduro. Não foi um grande jogo em termos de apresentação. Foi um jogo maduro para Foi um Libertadores. jogo parelho, foi um jogo de duas camisas de entortar varal se enfrentando. Porque o Racing pode não... Eu acho que está bem, porque foi um time que tem bons valores. O Gustavo Bouco não jogou, o Lisandro Lopes um atacante muito eficiente. O Romero deles é melhor do que o do Corinthians. Contrataram o Romero errado no Corinthians. E foi um jogo muito firme. Eu comparo, por exemplo, com até o time do Atlético Libertadores de 2013. Ele foi jogar contra o News Old Boys e foi massacrado na Argentina. E aí conseguiu reverter nessa série de 2-0 do Horto. No jogo de Avejaneda, não. Foi um jogo em que o Atlético teve momentos melhores e piores, mas foi um jogo que ele enfrentou e teve chance. E aí você tem muita gente cascuda, né? Você tem Léo, Vitor, Rocha, Donizete, que é uma turma que já estava Rafael lá. Carioca, E aí você tem um cascudo. Eraso, que é um jogador de seleção que joga eliminatórias. Você tem um Carioca que ganhou a Copa do Brasil também, mata-mata, já tá bem. Um Prato, que é argentino, que não vai chegar lá e sentir. O próprio Dátolo, que jogou. Então, E também é tem um time mais encorpado, que sabe a hora de parar a bola, de bater, de fazer uma faltinha, de esfriar o jogo, e um Robinho. Então eu acho que isso credencia. Mas também tem aquela questão, o jogo de quarta-feira é perigosíssimo. Um gol, por exemplo, do Racing, põe fogo no jogo. E também tem a O questão Bol joga, né? Foi confirmado o Bol joga. Diz que o 0x0 fora de casa é o melhor resultado entre os piores. É um resultado que não é tão ruim, mas ele é muito... Talvez fosse melhor um empate com gols, né? Mas É um resultado sinistro até para o Atlético, porque na verdade é irônico tem a uma gente pensar vantagem, assim. né? Você, na verdade, tem dois resultados a favor do Sim. Racing e um a só favor do Atlético. e olha que o Porque o Atlético empate com Só se gols você é der do 1,5 Racing. pro Atlético, se você considerar que vai pros pênaltis... Se fosse empate com gols, tudo bem, mas o Racing tem dois resultados a favor. O Atlético tem apenas um. É o melhor resultado aí- dos piores. Pelo menos você não perdeu, mas é um resultado... Só a vitória interessa para o Traiçoeiro, Atlético. Para o traiçoeiro. Racing, não necessariamente. 1-1 da Racing. aquela velha mania argentina pode entrar em Agora, campo, só né? com relação ao pênalti do Robinho, só para concluir isso que você falou, se o Robinho tivesse feito, talvez esse tipo de argumento, de questionamento não tivesse... Mas é um não risco que ele não precisa correr. O batedor é o prato, ele vai, bate e faz. De toda Robinho- forma, eu acho que não houve interferência no placar. Não dá para imaginar que logo depois do gol o América fosse tomar. Bom, mas só ficou por las isso por que elas. abafou também. Porque sim, vai 2x0. verdade. Era a primeira pergunta na coletiva pro Agui, você pode ter certeza absoluta. Se o Prato não bota a bola pra dentro, era... Salvou a pele do Robinho. E salvou a pele também do Aguirre. Aguirre também. Eu até comentava com o André antes, a gente olhava as notas da partida, é impressionante ainda como o torcedor pega no pé. Eu acho também que a gente tem pegado muito no pé do Aguirre aqui, mas nessa última partida, na última partida da Libertadores, aquilo que vocês mesmos falavam, o Atlético mostrou, da Libertadores, mostrou um senso que até então a gente não tinha visto. Talvez um pouco naquele jogo contra o Colo-Colo, jogando fora de casa. Acho que foi o jogo mais difícil dos brasileiros Não, com fora de certeza. casa, porque o Grêmio pegou um Rosário Central muito bom. Pedreira. E aí já Agora tá vai pegar um complicado, já azedou pro Grêmio muito. Mas, por exemplo, é um time... O Atlético pegou um time superior ao time, por exemplo, que o Corinthians pegou. Não, o E Nacional... o Atlético jogou melhor do que o Corinthians contra o Corinthians não teve uma finalização correta no jogo, por exemplo. Não teve um lance. O Atlético foi mais time. Então eu acho que tá meio exagerado. Então achando que o Atlético tem que ir lá
e ganhar do Racing, chegar no Rio de Janeiro e abrir a geladeira dele e fechar com o pé, velho. Aliás, o caminho, a trajetória do Atlético até um eventual final não é um caminho fácil. Não. Já se sabe que vai pegar o São Paulo, se Mas passar. tá uma Libertadores Não dá nem pra Agora, falar. difícil pra todo mundo. Não dá nem Tá. pra falar que se Não sabe é? que vai Tem o pegar Rosário, o São Paulo, porque o Toluca Aliás, também dentro de Eu casa. assisti, eu compartilhei, né? Eu fui dividindo os canais ali. Hora eu assisti um pouquinho do Corinthians, que passou no mesmo horário do Grêmio, hora o jogo do Grêmio. E eu assistindo aquele time do Rosário, eu falei assim, eu entendi o que o David queria no Cruzeiro, que ele não conseguiu. O toque de bola do Marcação, Rosário pressão lá em cima também. é fantástico. É o melhor toque de bola que eu vi dos times, das equipes nessa Libertadores. Melhor, inclusive, que o do próprio E o Atlético atacante Nacional. é o Herrera. Talvez o único problema do time, de fato, seja o ataque. Mas é um time que joga muito junto, uma marcação muito pesada. É um Ele time ficou que mais se- próximo de fazer o segundo do que o É É um Grêmio time ano que se passado. deu ao luxo na primeira fase da Libertadores, nos 3 primeiros jogos, de Jogava jogar com um de time zero. misto. Ô, André, mas aquela questão que a gente tá falando, mas o Racing não é mais aquele. Por exemplo, eu respeito muito essas Racing camisas é de Racing. varal, Não. porque de entortar varal, porque, por exemplo, o São Paulo passou, Na- pegou o Toluca, que era grande, que eu enfiou 4, falou, obrigado. E provavelmente PT saudações, tchau. E aí? E de Então, toda... De toda forma, é um Racing que tem valores, como você falou, e que foi campeão argentino há menos de 2 anos. E é um Tem treinador o mínimo embaçado de do São uma- Paulo. né? Considerando que o São Paulo passa, que treinador eu lá acho é contestado. que tá muito encaminhado, né? A gente tem que respeitar futebol, mas está muito encaminhado. Passando o Atlético ou o Racing, confronto. Racing ou São Paulo, ou Atlético ou São Paulo, eu não acho prudente você cravar um favorito, independente de qual seja o nenhum. confronto. Difícil. Então tá muito equilibrado, muito parelho Tá. para todo mundo. A gente falava, e nessa linha que você falava, a gente falava no programa do ano passado, até falava assim com o torcedor atleticano, a gente não está aqui para poder falar para o Atlético não vai passar e tudo mais, nós estamos falando de um perigo de um time que jogou pessimamente a primeira fase, mas que é um time de respeito e de uma torcida fanática. Se a torcida do Atlético é fanática, a do Racing na Argentina é comparada tão quanto o fanatismo da torcida do Atlético. E é um jogo complicado. E esperando aqui dentro do Horto, que aí pode ser o... Argentino, quem esteve aqui com a gente semana passada, Nicomedes Felício, ele alertou isso. Olha, argentino não tem esse negócio de... Não tem esse negócio De tremer, não. De tremer, de empatar em casa depois ter de fazer resultado fora, ou então perde de 1-0. Aí eu até lembrei, né, o River Plate no ano passado, né, que aplicou, Cruzeiro ganhou fora de casa e aplicou 3 no Cruzeiro, que não tem sem pudor nenhum. O Boca nas campanhas dos anos 2000, falamos aqui. Então, assim, tá ganho, muito longe disso. Tem todas as condições? Tem. Mas precisa entrar muito sério, com um jogo muito, muito diferente, por exemplo. E é claro que o jogador do Atlético sabe disso. Não pode ser a displicência com que muitas vezes a equipe entrou no Campeonato Mineiro. Gente, Libertadores não é brincadeira. E começa pelo espírito que você entra em campo. E até falava, secundário. eu vi até alguns comentários falando também dessa importância de se encarar o jogo nessa forma, porque, por exemplo, o Corinthians vai enfrentar o Nacional. Time fraco, tecnicamente, em relação ao Corinthians. Mas o Nacional é um time que todo ano está na Libertadores. Era o time que o Atlético ia enfrentar em algumas projeções, né? Durante um bom tempo nas Mas projeções. Era o time time que o que... Atlético ia enfrentar até o 6-0 que o Corinthians fez. Até o outro gol. Cobressal. Um gol. Foi um gol. 2 gols, né? 5-0, Na verdade, era invertido. não, 5-0 por causa de um ficava gol. totalmente empatado. Então, mas mesmo assim o Iria pra Atlético sorteio. pegava... Iria para sorteio. Corinthians e Atlético iriam para Mas sorteio. em relação Situação ao curiosa. jogo da quarta, Atípica. o Atlético tem um problema. Quer dizer, pode ter um problema. Se for constatada a impossibilidade do Douglas Santos Não, jogar. já tá confirmado. Porque confirmado. ele é peça fundamental, porque o Atlético não pode ir nem com o Patrick improvisado, nem com o Massu. Não, ele É um joga. negócio- Ele tá liberado pelo departamento médico. Se vai escalar ou não, Não, já vai, é vai pro questão do técnico. O Júnior Russo já confirmou também? Não, o Júnior Russo ainda Porque não. o Júnior Russo também Que faz tem parte sido uma da peça estrutura. muito- E ele vai de 3 volantes. É claro. Se o Júnior Russo estiver Sem disposto, ele vai de 3 volantes. senão não mudou. sem Casares. Vamos fazer só uma outra informação, ainda falta para terminar o bloco. O Horto já praticamente esgotado, os sócios já compraram todos os ingressos, está sobrando apenas 500 ingressos De R$500. de R$500. Os camarotes. Os né? camarotes. Mas É, eu ainda, só para complementar, eu acho que ele vai com Casares. É porque ele não vai com o Cleiton, o Dato tá machucado. Ele vai com o Casares. Então vamos Não tem aguardar. opção, né? O Aguirre de escalar certo. Vamos fazer o seguinte, então a gente vai parar um pouco aqui o Extracampo. A gente volta daqui a pouco para comentar um pouco mais sobre o Cruzeiro. Também tem palpite da galera na rua aí sobre a final do Mineiro e sobre também o jogo de amanhã do Atlético e Racing. Então sai daí, a gente volta já.
Extra Campos está de volta para o segundo bloco. A gente vai falar um pouco agora sobre o Cruzeiro, como anda assim, a questão dos bastidores, da nova chegada do novo técnico ou dos jogadores, a possibilidade de chegada também de novos jogadores. Chegou um jogador da base do São Paulo esses dias, se fala em novos jogadores. E aí, André, como é que anda essa confusão aí na... Eu acho que anda nada, né? Não anda, né? Não anda. Anda parado. Antes tivesse... muitas vezes o torcedor reclama, né, que a diretoria fala muito, né, às vésperas de uma contratação e às vezes muitas vezes murcha, né, acaba frustrando o torcedor. O torcedor acho que hoje está frustrado, está angustiado é quando não vê nada, né, e vai abrindo os sites de notícias, vai ouvindo rádio, assistindo os programas de TV e não tem notícia nenhuma. É isso aí que está preocupando. O Cruzeiro ainda, estamos falando de 2 semanas, né? O Campeonato Brasileiro começa no fim de semana que vem. Isso. Cruzeiro, quer dizer, o Dia treinador 14. que for chegar tem só 10 dias para conhecer o grupo e começar a estrear. Se ele chegar hoje, né? Se chegar hoje, terça-feira, que é bem para complicado. estrear no Campeonato Brasileiro. Se eu chegar hoje, Pasmem. se ele fizer muito, ele já sabe o nome de todos os jogadores até o Se até for a um estreia. brasileiro, e agora se for um estrangeiro, que é o que está despontando aí, ainda assim, eu dizia isso há uma semana. Hoje já é complicado você falar isso. Há uma semana, você ainda poderia dizer que teria aí 2 semanas e meia, né, quase 3 de preparação. O fato de haver estrangeiros no grupo, acho que pode facilitar uma adaptação de um treinador, mas mesmo assim não vai ser em 10 dias. É muito complicado. A diretoria do Cruzeiro passa uma tranquilidade Que não existe. que não pode existir. O torcedor está muito preocupado. Pode vir um cara que venha a dar certo. Eu estava até lembrando esses dias, mas mesmo assim, as circunstâncias muito diferentes. O Enio Andrade, era só o Enio Andrade, né? Não é esse pessoal que está aí. Em 95, fui puxando pela memória, em 95 o Enio Andrade ele ocupou o lugar de não me lembro quem que foi, não me lembro se foi o Nelsinho, Batista, não sei, que saiu do Cruzeiro. O Enio Andrade chegou para a final do estadual, devido à péssima campanha que tinha sido feita até então, mas naquela época o Cruzeiro e Atlético chegava à final do estadual, não interessava como. Agora não se chega mais, né? E aí o Enio Andrade assumiu o Cruzeiro às vésperas dos 2 jogos finais contra o Atlético ganhou, né, a final. O técnico do Atlético era o Levir Coupe. E o Enio chegou, na verdade, para começar um trabalho do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fez uma campanha magnífica, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. Não me lembro de um treinador que tivesse chegado às vésperas, praticamente, de um Campeonato Brasileiro e feito um bom trabalho depois disso. Então, acho que a diretoria do Cruzeiro está brincando com fogo. O Dorival no Cruzeiro em 2007 foi O Dorival chegou, mas o Libertadores, não. Não, o Dorival chegou antes ainda. Aliás, o Dorival assumiu no meio do campeonato. O Dorival assumiu no meio do campeonato. O Paulo Autuori pediu demissão, assumiu o Dorival, não foi não? Foi depois dos 4-0, verdade, bem lembrado. Depois dos 4-0, o Paulo Autuori saiu e assumiu o Dorival. Realmente. Mas é uma exceção, é claro que é Sim, exceção. são exceções. Tanto é que eu fui puxar pela memória lá em 95, né? Há 21 anos. 21 anos. Então, acho que a diretoria do Cruzeiro está brincando com fogo. Não há treinadores no mercado que te permitam vislumbrar um grande trabalho para esse ano. Eu acho que esse é o cerne da questão. A sorte... Quem que vem? Pois é. E a sorte é que provavelmente vai ter uma parada aí no meio do ano, né? Não sei se tem a Copa América, essa coisa. Vai ter uma paradinha aí para fazer uma intertemporadazinha, mas não é pré-temporada. Então, a diretoria do Cruzeiro está jogando um tempo fora. E no momento em que a coisa já estamos aos 45 do segundo tempo. E tem algumas questões, por exemplo, o treinador que vai vir, porque eu até acho que a negociação Robinho Lucas por Fabrício Fabiano foi um grande negócio para o negócio. Cruzeiro, né? Se livrou de 2 e conseguiu pelo menos um grande reforço. Então acho que por isso não tem muita dúvida, mas, por exemplo, não tem técnico para falar assim, olha, eu quero tal setor, por exemplo, vamos supor que ele fala assim, não, mas eu preciso do Fabrício. Por exemplo, o Cruzeiro está mexendo nas peças sem ter um comandante para falar assim, meu time vai jogar. Porque qual que é o esquema do Cruzeiro? Não tem, você não tem técnico. O torcedor não conhece. Com o técnico ele já não Você não tem uma cara.
Não existe. E aí esse período, esse hiato que o David saiu sem um técnico, até para montar, até para treinar um time, para você dar uma cara para ele, para você falar assim, não, meu time vai jogar com 3 volantes, vai jogar com 4-2-3-1, enfim, da forma que ele preferisse. É um tempo que isso vai perder e você vai conseguir montar isso quando? Existe uma crítica, né, no futebol, e é uma questão de ética, de que você demite o treinador já tendo contratado o outro praticamente. Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu compreendo quando um clube faz isso, e eu estou pegando pelo momento do Cruzeiro, né? Dá para entender, né? Dá para entender, porque você não pode gastar dias. Né? O que esses jogadores estão fazendo lá? Até agora jogou, né? Não estão fazendo nada. Até agora jogou-se. Não estão fazendo nada. 9 dias fora. Estão com uma agenda, pelo menos até o início do Brasileiro, estão com uma agenda de time do interior. Os caras estão lá bater cartão. Bater cartão, bater o ponto. E manter a forma. É o Delamore, né? Que inclusive. Com todo respeito ao profissional, inclusive, às vezes é porque não tem. Às vezes até desponta como alguma coisa aí, vai saber, mas não dá para postar. É auxiliar técnico permanente. Porque ele mesmo não pode chegar, André, Jefferson, virar e falar assim, não, então nós vamos fazer um treino tático aqui hoje e nós vamos começar a trabalhar de tal forma. Não pode fazer isso. Porque daqui a pouco chega um outro sujeito que trabalha diferente e fala assim, não, mas beleza, muito obrigado, mas não é assim que eu quero trabalhar. E é o seguinte, olha, Marcelo Oliveira, Jorginho, Sampaoli apareceu na lista, né, o Cruzeiro chegou a procurar, Ricardo Gomes, quem mais que apareceu? Quem mais que apareceu Rueda, de início? Né? Não, o Rueda ainda está na pauta, então né? vamos fazer o seguinte. Mas tinha uns caras que, quando o David saiu, ainda estavam nessa lista, rapidinho, ainda estava nessa lista. Hoje já não tem mais esse cara, já recebeu ou não. Então, quer dizer, a lista, Abel Braga, a lista está fechando e... Vamos conferir os 2 nomes que eram mais fortes até hoje pela manhã. Quando a gente montava o programa, os 2 nomes mais fortes. Joga na tela aí a tabela com os 2 nomes mais fortes. Tá pronto? Vamos fazer o seguinte, então. Enquanto isso, teve a fala ontem do Marcelo Oliveira, que ele foi enfático. Eu não disse não para o Cruzeiro. O que aconteceu é que a diretoria demorou para me procurar. Estou com um pré-acordo fechado no exterior. Tá no ponto, vamos ver? É um retrato. Primeiro aí, esse é um dos nomes muito que surgiu fortes até hoje pela manhã, Fernando Diniz, em 18 jogos no Campeonato Paulista, o time dele fez 32 gols, tomou 25. Chutes, foram 176 chutes errados e 113 certos. Isso não é do Fernando Diniz, é do time do Fernando Diniz. É o Audax. Finalista do Campeonato Paulista. E questão de passe, que hoje é o time que tem aproximado muito do acerto, 93% de acerto de passe com 8.600 passes certos. Só pular de uma vez para o Rueda. Joga, por favor. Próxima tabela. Deu uma travada. O Fernando Diniz, o Doriva, há 2 anos, ele despontou como treinador da mesma forma. Aí tem o número do Rueda. Nos jogos da Libertadores, né, que a gente não tem acesso ao campeonato colombiano, os números, são 5 vitórias, 2 empates, o time fez 12 gols, não tomou nenhum. Na Libertadores são 6 vitórias e 2 empates. Foram 8 jogos e ele empatou agora fora de casa contra o Huracan. Então, na verdade, são 3 empates e 6 vitórias. Não tomou gols. Finalizações, 62 erradas e 39 certos. E quantidade de passes, o time deu 2.815 passes certos. Os 2 nomes fortes, até hoje pela manhã. Há 5 minutos atrás, foi descartado a contratação do Fernando Diniz. Embora já saiu matéria sobre isso, embora seja um bom nome, a diretoria do Cruzeiro não acredita que seja nome para agora. As apostas agora são não é tempo de apostar também, Reinaldo né? Rueda, depois né? Que deve ser um cara fantástico, né? Um cara que fala português, todos os anos vai na Alemanha, o sonho dele é treinar no futebol alemão. É o segundo ano seguido que o Atlético Nacional passa bem na Libertadores também. Gente, a questão do Cruzeiro é a seguinte, poderia chegar o Carlos Bianchi amanhã, nos áureos tempos dele de ganhador de Libertadores, que foi o sonho de 10 entre 10 torcedores brasileiros, quando ele se habituou a ganhar Libertadores, como Levir Coupe levanta títulos mineiros. Era o Bianchi em Libertadores. Se chegasse hoje aquele Carlos Bianchi, ainda assim seria problemático. A questão de adaptação, a questão de conhecer os jogadores, embora haja uma boa leva de estrangeiros no Cruzeiro que poderia facilitar.
Mas isso não é para hoje, isso é para ontem. Esse cara tem que chegar amanhã. Hoje tem o jogo do Nacional contra o Huracan, o jogo de volta na Colômbia, Sim. com todas as perspectivas Do Atlético passar. do Atlético Nacional passar. E o Reinaldo Rueda, naturalmente, continuar na E Libertadores. a gente já viu, o Cruzeiro já viu que o dinheiro... Vão tirar esse cara do Nacional da Colômbia Não consigo. em plena quartas de final de Libertadores. Eu O acho Jorginho muito negou difícil. o Cruzeiro, se fosse o dinheiro o grande negócio, não é. O Jorginho negou o Cruzeiro, indo receber muito mais do Cruzeiro, ele negou, preferiu ficar no Vasco pelo clima Teve que uma pressão tá da torcida lá, essa coisa. Eu acho que também contou muito. Mas não é questão de gratidão que tinha com o Vasco. Eu acho que colocaram isso tudo sobre a mesa. Jorginho, a situação sua é essa daqui, não tem jeito. Então, acho que, olha, se vier entre os dois, e pensando a longo prazo, é claro que você projeta, né? Existe uma simpatia maior do brasileiro, naturalmente, pelo técnico estrangeiro. Que seja, que venha, já não tem mais opção de escolha. Mas que chegue logo para começar esse trabalho. Essa intranquilidade do torcedor do Cruzeiro é por conta disso, não tem ninguém. A impressão que eu tenho é que eu não sei se seria a melhor opção para o Cruzeiro trazer um treinador estrangeiro, eu vou explicar por quê. O Cruzeiro estourou a cota de jogador, né, estrangeiro. Sim. Geralmente, esses treinadores, esses profissionais, por eles não conhecerem tão a fundo, por exemplo, um elenco como o do Cruzeiro, sempre tem umas 2, 3 indicações de jogadores que ele já trabalhou, faz pelo menos eu monto a minha estrutura de time, né, dentre os 11, trago alguém da minha confiança e aí vou conhecendo o restante. Nem isso ele poderá fazer, né? E acho que um treinador estrangeiro hoje, não sei se ele tem... Eu acho que o tempo para ele adaptar aqui é maior. O Cruzeiro não tem esse tempo. É muito perigoso esse período que o Cruzeiro está sem, dessa vacância que o Cruzeiro está. O problema também é que no mercado nacional só tem muito nome periférico, por exemplo. Celso Roth. Alguns que a gente não citou aqui. Tem o Ney Franco, tem, Estão falando em tem o Adilson Anderson, Batista, tem o que Adilson, tem até simpatia do torcedor. tem o Cristóvão, mas que são nomes periféricos, que não sei. 3, 4 porradas Não se afirmaram seguram. ainda. Precisa de treinador, além disso, é verdade, tem essa questão ainda. Precisa de treinador que segura o rojão. Na semana passada eu lembrei de uma fala sua, né? Eu até mencionei, olha, o Caio falou isso há pouco tempo, é verdade. Acho que foi até sua última vez que você veio aqui, ou penúltima, da imaturidade que existe na diretoria do Cruzeiro todo mundo e que muito jovem é extensivo, né, ao treinador e aos atletas. A faixa de idade também dos jogadores é muito baixa. Precisa ser um treinador agora com tarimba. Precisa ser um treinador agora que saiba tomar porrada, que aceite tomar porrada, segurar os problemas internos que ele certamente vai enfrentar. Entendeu? E principalmente nessa reta inicial de Campeonato Brasileiro. O perigoso é que Nós esse vamos nome não perder- está no mercado, tem que ser criativo. Por isso que eu acho que o Reinaldo Rueda, de repente, Pode ser um seja bom. alternativo. Por causa da idade, por causa da experiência, essa coisa toda. Não por ser o nome, talvez, ideal, entendeu? Mas é o que precisa. Vamos fazer o seguinte, então. Antes do programa terminar, a gente foi nas ruas ouvir como é que os torcedores pensam sobre a final do Mineiro e sobre o jogo do Atlético de amanhã. Confira aí com os torcedores nas ruas o palpite aí desse final de semana, antes da gente dar o nosso palpite aqui. Quem vai ser o campeão mineiro esse ano, o Atlético ou o América? América, por quê? Porque já que o meu Cruzeiro chegou lá, o América tem que ganhar do Galo. América, com certeza. Por quê? Eu não posso, porque o América é o melhor time do Campeonato Mineiro. Estou meio triste, meu patrão deixou eu trabalhar com o uniforme no América, mas fazer o quê? Ali, ó, atleticano, sofredor. América. Por quê? O América tá jogando bem melhor, né? E pelo jogo do América, eu acho que ele vai ser campeão do Mineiro, com certeza. O Galo, não sei o Galo, é meu Galo, né? Meu Galo. O Galo, 2-0 pro Galo. Eu, como sou cruzeirense, eu me torcer pro América. Eu acho que o América vai ser campeão. E o Galo acho que não consegue ganhar no América, não. Olha, entre os dois times, a chance está toda pro América, mas dentro de campo as coisas mudam, né? O América tá focado nesse Mineiro, que já tem uma década já, né? Que não tem esse título. E eu não sou atleticano e nem sou América. Entre o América e o Atlético, eu sou mais o América. Né? Mesmo que tenha ganhado o Cruzeiro, eu nunca vou torcer contra o América nesse domingo.
Mas dentro de campo aí, vamos ver, né? Vou torcer pro América aí pra levar esse título aí, né? E o Atlético passa de fase da Libertadores? Vai para as quartas de final? Eu acho que passa sim, porque ele empatou lá, né? Como que é agora no Horto, né? Que é no Horto, como ele disse, tá morto, eu acho que ele passa pra Libertadora. Eu acho um pouco difícil. E na Libertadores, o Atlético passa de fase, vai para as quartas de final? Vai não. Vai perder pro Racing? Vai perder pro Racing. Eu acho que sim, acho que passa. Placar, tem palpite? A 2-1. Joinha. E na Libertadores, o Atlético passa de fase ou não? Passa, com certeza. Eu acredito. Para terminar o programa aí um pouco mais de Não, humor, aqui. embora a maioria dos outros torcedores que o nosso querido Vinícius entrevistou seja Tem que cruzeirense. perguntar pro Vinícius o que ele perguntou antes. Ó, você torce pra quem? Ah, eu torço pro Cruzeiro. Ah, então vem cá, vou te entrevistar. Ah, foi uma provocação com os atleticanos. Mas é isso, gente. Infelizmente o programa tá chegando ao fim. Mas antes, André, passa amanhã o Atlético? Passo. Passa, Acho que cara? passa também. Também acredito que passa. Final de semana? Eu acho que Atlético. 1-0 resolve o problema pro Atlético. Acho que o Atlético é campeão também, e aí as críticas ao Aguirre, ele deve ter um pouquinho de paz, né, coitado? Até o início do Eu brasileiro. vou Até a próxima fase. Até a da próxima Libertadores. fase. eu vou de placar moleque. 3-0 pro Atlético. Em qual? Nossa Em cima senhora. do América e passa em cima do Racing. Até que dá palpite poxa do vida. placar? Não, eu tô dando. Vai. 3-1 no América e acho que ganha do Racing apertado. 2-0 contra o América e... 2-1, Puxa eu vou vida, seguir o Muricy do seu Lopes lá. 2-1. A mistura do município. 1-0, vai. 1-0 amanhã e 1-0 no domingo. Então é isso aí, gente. Infelizmente o Extracampo tá chegando ao fim. André, obrigado mais uma vez por ter participado conosco. Espero a semana que vem a gente falar sobre a final do Mineiro e classificação do Atlético na Libertadores. Com certeza. E semana que vem as atenções se voltam, né? Chega de Campeonato campeonato Brasileiro. estadual e aí se voltam para o Campeonato Tem Brasileiro. Cruzeiro e Campinense. E tem Cruzeiro e Tem Campinense. Cruzeiro. Para com isso. Amanhã Cruzeiro e Campinense. Não, depois de É, e amanhã. depois de amanhã. Quem E que você acha? palpite? Quinta-feira. Palpite. Palpite? Difícil, viu? Campinense perdeu a final, né, da Copa do Nordeste. Olha, Cruzeiro muito apertado. Nos pênaltis, vai. Eu acho que vai dar pênalti também, 0-0. 2-1 Cruzeiro. Então, Caio, Valeu, Vinícius. sabe Valeu, que Jéssica, é obrigado. sempre bem-vindo aqui ao programa. Tá, as portas estão abertas. Obrigado aí. Obrigado, eu agradeço. E é isso aí, gente. O Extracampo de hoje está chegando ao fim. Você pode conferir esse programa hoje na reprise às 7 da noite, amanhã às 6 da manhã. Como também pode conferir nossos programas lá no YouTube, tvunivale.com. Lá no YouTube, né, na TV Univale. tvunivale.com é o site dentro do site da Univale. Vale.br. Você confere lá no YouTube, TV Univale, você confere os programas da emissora também, como confere também o Extracampo, que a gente está sempre colocando lá. Então é isso aí, até a próxima semana. Tchau.